Hey guys, how you doing? Oi pessoal, como é que vocês estão? Let's learn English. Eu sou a professora Cristiane Mourão. Vamos conferir a aula do dia? É a aula 21. O objeto de conhecimento, presente simples e contínuo. As formas afirmativa, negativa e interrogativa. Acompanhe agora o detalhamento. Ok, veremos verbos de ação, advérbio de frequência, W8 questions, descrição de ações em progresso no momento da fala ou em determinado momento no presente, acréscimo do ing, revisão do verbo to be e expressões do tempo. Certo? So, let's get started. Então, vamos começar? Hey! Hoje vamos aprender alguns pronomes que são conhecidos como W8 questions, que são os pronomes interrogativos da língua inglesa, que serão utilizados para a gente fazer perguntas mais específicas. Certo? Acompanhem comigo aqui um exemplo. Vejam, tá aqui W8 questions, é assim, é o nome desse conteúdo, tá? Eu tenho aqui a palavra what, where, when e how. Observem que eles têm, começam com a letra W, né, que é o W, e são seguidos da palavra, da letra H, que é o 8. Por isso que são chamados de W8 questions, porque eles iniciam com essas duas letras. Mas ali temos o how, ele só não tem o W, mas ele tem o H, então ele faz parte aí desses pronomes que são utilizados para fazer perguntas. E aqui eu tenho uma pergunta faltando um pronome. Do you live? Do you live? Você mora? Viram que se eu falar do you live, você mora, não faz sentido nenhum? Por quê? Está faltando aí um pronome para que essa oração, que essa pergunta faça sentido. Vamos ver qual é o pronome que eu vou utilizar aqui? Where do you live? Where do you live? Onde você mora? Agora sim, a oração está completa, vocês conseguem entender e responder, tá? E esse pronome aí vem no início da frase, todas as vezes vem no início, tá bom? Então, where you live quer dizer onde você mora. Essas perguntas, pessoal, com W8 words, sempre exigem perguntas específicas, tá? Então, você vai ter que especificar onde você mora, tá? Tem que dizer exatamente. É diferente daquelas que é yes ou no, que você só responde com sim ou não. Vamos agora conhecer os significados de cada um deles. Let's go! Vejam que eu tenho aqui what. Esse pronome é bem conhecido, né? Da expressão what's your name, por exemplo. Então, what, vamos ver o que significa? Será que vocês sabem? Tá? Então, what, ele significa qual ou o que, tá bom? Então, ele pode ser qual ou o que, ok? Outro pronome, vão repetindo aí, tá, gente? Eu tenho who. O que significa who? Vamos lá para o significado da palavra who. Who significa quem. Então, temos what, que significa qual ou o que. Who, quem. Vamos aqui para este pronome, que é where. Deixa eu ver onde é que está o significado dele. Então, where. Vamos lá, hold on. Não quer ir, vamos lá. Where significa onde, tá? Então, vimos agora where, que é onde. What, que é o que, o qual. Who, quem. Que horas? Esse eu tenho certeza que vocês sabem qual é. É what time. What time. É uma expressão, tá bom? What time significa que horas. Só serve para dizer as horas, então fiquem atentos. Quando? Como é que eu digo quando? Aqui é esse aqui. When. When. Então, mais uma vez. Where. Onde. What. Qual. O que. Who. Quem. What time, que horas, when, quando. Temos ainda o how, que significa como, tá?
E o how many, que quer dizer quantos. Então, mais uma vez, where, onde, what, qual ou o que, who, quem, what time, que horas, when, quando, how, como e how many, quantos. Acompanharam aí comigo? Já sabem o significado, né? Já sabem a pronúncia também, que eu repeti bastante aqui para vocês, né? Agora, como é que eu vou utilizar isso nas frases? Como é que eu vou usar para fazer perguntas, já que a função dele, nesse caso aqui, é utilizado para fazer perguntas. Vejam comigo aqui o modelo. Esse modelo aqui de oração, tá? De pergunta, ajuda bastante na hora de formar a frase. Então, se vocês não acham muito difícil, né, a sequência, o que vem depois da W2 word, o que vem depois do, tá? Vocês podem utilizar esse modelo aqui que vai ajudar bastante, certo? Aqui eu tenho dies, where, she e live. Vamos ver como é que eu posso organizar essa oração usando essas palavras que estão soltas aí. Qual é a primeira palavra que eu uso para fazer perguntas? Será uma W2 word, que no caso é where. Where quer dizer onde. Where quer dizer onde, tá? Aqui eu vou usar o do ou o das, certo? Se for simple present. Se for o outro tempo verbal, não vamos utilizar o do e o das, não. Aqui é só um exemplo no simple present. Vejam que eu tenho como sujeito, subject, a palavra she, que é ela. Então, se eu tenho she, eu vou utilizar o does como auxiliar, tá? Tudo que estiver no singular, você vai usar o does. Qual é o sujeito da minha oração? Eu já usei o does, eu já usei o where, falta agora o she, que é o meu sujeito, ok? Sobrou aqui o verbo, que é live. Eu posso colocar um complemento, né? Adicionar mais informações, se eu quiser também. Aqui no caso não tem mais informações, essa pergunta está completa. Where does she live? Where does she live? Quer dizer, onde ela mora? Eu fiz uma pergunta usando o pronome interrogativo e a sequência, caso vocês precisem trabalhar, né, com as orações, fazer perguntas, essa é uma sequência que ajuda bastante na hora de construir, tá bom? Para que vocês não coloquem aí as partes da frase, né, em lugares diferentes, ok? Agora vamos prestar atenção aqui em uma gravação, né, um vídeo. Eu estou entrevistando a professora Manuela de matemática e eu vou fazer algumas perguntas para ela utilizando os pronomes interrogativos. Pay attention. Hi there! Olha quem eu trouxe para uma entrevista hoje. A professora Manuela de matemática, e ela vai falar um pouquinho sobre a rotina dela. Pay attention. What do you do? I'm a teacher. Where do you work? I work at Centro de Mídias. Where do you live? I live in Manaus. Who do you live with? I live alone. And how many brothers and sisters do you have? I have one sister. Thank you! Viram? Daqui a pouquinho eu faço os comentários para vocês. Então, nessa entrevista vocês viram que eu utilizei bastante os pronomes interrogativos. Então, quando a gente quer perguntar algo para alguém, a gente utiliza esses, tá bom? Então, what's your name? Qual o seu nome? Where do you live? Where do you live? Onde você mora? Se eu converso diretamente com alguém, eu sempre vou utilizar o you. Where do you live? What time do you go to bed? What time do you go to school? Who do you live with? Tá? Então, sempre essa sequência, ok? E quando eu estiver usando os pronomes que estão no singular, vamos acompanhar aqui. No caso, eu não vou usar o do, tá bom? Eu vou usar o das. Prestem atenção aqui. What does she do? What does she do? Temos aquela sequência, tá? Até vocês aprenderem a fazer, né, as perguntas de forma mais segura, a gente vai trabalhando por partes, tá? Então, what
Primeira coisa que eu uso, se eu estiver utilizando perguntas mais específicas, eu vou começar usando um pronome interrogativo. What does she do? What does she do? Então, o que ela faz? O que ela faz? Tá bom? Quando eu pergunto what does she do, eu quero saber o que ela faz, qual o trabalho dela, qual a profissão dela. Tá? E anotem aqui, essa pergunta estava no vídeo. Então, muito comum essa pergunta, uma pergunta-chave é do Simple Present. What do you do? Ou what do you do? Tá bom? Se alguém perguntar isso para vocês, vocês vão dizer a profissão, tá? Usando o verbo to be. Aqui, o que eu vou falar? I'm a teacher. I'm a teacher. Ok? I'm a teacher quer dizer eu sou professora. Ok? Então, muito comum essa pergunta. E tem uma variação também, que pode ser what you do for a living, também quer dizer a mesma coisa, tá? Isso aqui é bem mais comum, na verdade. What you do for a living, que quer dizer a mesma coisa. Isso aqui são perguntas que são feitas em entrevistas de emprego também, caso um dia vocês precisem. Então, já sabem quando perguntarem what you do for a living, quer dizer o que você faz, qual a sua profissão, ok? Mas aqui eu vou responder sobre ela, tá? What does she do? What does she do? O que ela faz, tá? O que ela faz? A profissão dela. Se eu pergunto com she, eu vou responder com she. O único diferente, né, é o you, certo? Porque se eu pergunto o que você faz, né? O que você faz? Eu não vou responder you are teacher, você é professora, não faz sentido. Então o you sempre terá a resposta com I. Aqui fica mais fácil observar o sujeito e responder com ele, porque ele está aqui na oração. Então, eu respondo com she. Olhando aqui a imagem, nós vamos usar o verbo to be. Sempre que nós falamos da gente, tudo sobre a gente, vamos usar o verbo to be. Então, she is ou she's a teacher. She's a teacher. Ela é professora. She's a teacher. She's a teacher. Ok? Next. Próximo. Agora eu estou usando o pronome interrogativo where. O pronome interrogativo where significa onde, tá bom? Onde. Where. Estou utilizando aqui, mais uma vez, o das. Por que eu utilizei aqui o das? Essa estrutura, pessoal, o tempo verbal dessa estrutura é o Simple Present. Para fazer perguntas no Simple Present, eu vou usar o do, tá? O do ou então o das, certo? O do é para o que está no singular, no plural, na verdade. Tá? Então eu digo do you, do I, do they, do we, tá bom? Porque está aparecendo toda hora aqui o das, né? Só para relembrar. Então, o das, ele será usado para os pronomes de terceira pessoa e tudo que estiver no singular. Por exemplo, my cat é só um gato. Eu vou usar das ali na pergunta, tá bom? Porque cat é uma palavra no singular, certo? Where does he live? Where does he live? Eu quero saber onde ele mora, ok? Onde ele mora. Qual é o pronome aqui? Qual é o sujeito da minha oração? É he. He quer dizer ele, tá? Na forma afirmativa do Simple Present, quando eu uso a afirmativa, eu preciso conjugar o verbo. Então, eu vou dizer he lives. Esse S aqui não é plural, é conjugação verbal, tipo, eu moro, tu moras, ele mora, nós moramos. É essa variação que ocorre no verbo, é a mesma coisa na língua inglesa, só que nós só temos duas variações, tá bom? Aqui, então, he lives in, quando eu quero dizer que a pessoa mora em algum local, né, eu sigo com a preposição in. He lives in Portugal. Tá? Vamos dizer que ele mora em Portugal, na Itália, no Brasil, tá? He lives in Portugal. He lives quer dizer ele mora, ok? Ele mora aonde mesmo, pessoal?
in Portugal, ok? Das quer dizer, aqui que a minha pergunta está no simple present, ok? Então esse das não tem tradução. Eu falo assim, na hora de traduzir where, onde, o das não é traduzido porque ele é auxiliar. Where does he live? Onde ele mora. Continuando aqui, já mudei o sujeito, né? Não é mais o he, o she, o you. Eu estou usando o they. They é um pronome que eu utilizo quando eu me refiro a mais de uma pessoa, tá? Então, eles, elas, várias pessoas, várias coisas, vários, ok? Where, mais uma vez, sendo utilizado aqui, where quer dizer onde, certo? Where do they work? Work é um verbo bem conhecido, tenho certeza que vocês já conhecem, né? Então, onde eles trabalham. E esse do aqui, na hora de traduzir, não traduz, certo? Ele só está indicando aqui, pessoal, que essa estrutura, né, o tempo verbal dela é o simple present. Então, vamos ter o do ou o das. Where do they work? Where do they work? O meu sujeito aqui é o they, que são eles, certo? They. Então, eu vou responder assim, they. Qual é o verbo da minha pergunta? Work. They work. Ok? Eles trabalham no hospital. Então, era hospital. Eu não sei qual é o hospital, né? They work era hospital. Então, eles trabalham em um hospital. Aqui também nós poderíamos trabalhar com nomes próprios, por exemplo. Deixa eu ver. Carol and Pedro, né? Tá? Work na hospital ou era hospital. Aqui eu tenho mais de uma pessoa. Indica esse pronome aqui, que é o they. Vocês precisam, então, observar o sujeito, tá bom? Se é plural, se é singular, também para responder. Porque vocês viram que quando está no singular, eu faço a conjugação do verbo, tá bom? E quando não está no singular, aqui no caso é plural, o verbo não é modificado. Temos mais um exemplo aqui para vocês. A pergunta é: what time do they go to bed? What time? Eu estou usando um pronome interrogativo, também que é what, só que aqui ele vem em forma de expressão. What time? What time? Que quer dizer que horas, tá? Então, sempre que vocês quiserem perguntar a hora, what time? What time? Do they go to bed? Ou do they go to bed? Que horas eles dormem? Que horas eles vão para a cama? Ok? É no mesmo sentido, go to bed, ir para a cama ou dormir, dá no mesmo. Ok? So, what time do they go to bed? Que horas eles dormem? Tá? E aí que eu vou responder com they. They go to bed. Qual é a preposição mesmo que eu utilizo com as horas? Vocês lembram aí? Eu utilizo a preposição at. Então, são criancinhas aqui, então tem que ir para a cama 8 da noite, tá? Pronto. They go to bed at 8. Como eu vou diferenciar se é da noite ou durante o dia? Usando PM ou AM. Que no caso, 8 PM quer dizer que são 8 da noite ou 20 horas, como nós falamos. Mas lá não tem esse hábito de usar 20 horas, 21 horas. Eles utilizam essas duas palavrinhas para diferenciar, ok? Tenho mais uma pergunta aqui, usando o pronome interrogativo. Vamos ver qual é o próximo. What time é? Que horas, né? Que horas, certo? Ah, mais uma dica para vocês, tá? Na fala mesmo, no dia a dia, como é que os nativos da língua inglesa responderiam isso, tá bom? Direto, assim como a gente faz na língua portuguesa. Então, você pergunta, que hora vocês vão para a cama? Vocês vão responder assim, às 11, tá bom? Às 10 da noite, tá bom? Então, na língua inglesa, vocês podem também responder direto, tá?
sem precisar repetir tudo isso, sendo mais natural, ok? Isso é na fala, tá na escrita, tem que fazer tudo completo, sem preguiça na escrita, ok? A number 5, mais uma expressão usando o pronome interrogativo. Agora, eu tenho, né, how many brothers and sisters does she have? Eita, que essa pergunta é gigante, né? How many sempre indica quantos ou quantas, certo? No plural. Então, quantos ou quantas, que no caso é quantos irmãos e irmãs ela tem. Por que eu utilizei o das aqui? Porque é uma pergunta no simple present, daí eu preciso usar o do ou das. How many brothers and sisters does she have? Vamos lá? Eu posso responder direto, como eu acabei de mencionar para vocês, ok? Ou eu posso responder na forma completa. Vamos ver como é a forma completa? Se eu tenho o pronome aqui, se o sujeito é she, eu vou responder com she, tá bom? She. Lembrando que no simple present, na forma afirmativa, eu faço a conjugação do verbo. Na pergunta não tem conjugação. Na verdade, o das está sendo conjugado ali, então não precisa mudar os verbos, tá? E aí eu respondo assim. She has... Quantos irmãos ela tem aqui? Nossa, um monte. 3. She has 3. Digamos assim, né? Irmãos e irmãs. Ok? She has 3 brothers and sisters. Ok? Ou pode especificar. One sister, one brother. Ok? Ou pode responder direto, certo? Vamos praticar mais um pouco aqui o uso dos pronomes interrogativos. Temos aqui o where. O que ele significa mesmo? Onde. Onde. Where does Neymar live? Então, he lives in London, he lives in Barcelona. Ok? Temos duas opções aqui, um pouco desatualizadas, mas tudo bem, mas... Ele morou em algum desses lugares, tá? E where does Neymar live? Onde o Neymar mora? Vamos ver como é que eu vou responder, qual é a resposta correta aqui. Então, he lives em Barcelona, tá? Então, lives. O que aconteceu aqui? Por que tem esse S aí no verbo? Porque eu estou conjugando o verbo, ok? Vamos para a próxima pergunta usando os pronomes interrogativos. Vejam. How many brothers does Millie Bob Brown have? Ok. O que está dizendo aqui? Quantos, que o how many é uma expressão, né? How many brothers does she? Vamos falar she, que é muito grande o nome dela. Does she have? Ok? Quantos irmãos ela tem? Certo? Ó, she has 3, she has 4. What do you think? O que vocês acham aí? Vamos ver aqui qual é a resposta. Então, she has 3. Ela tem 3 irmãos. Mais uma pergunta. What does Anita do? Aqui, what does she do? Lembram que essa pergunta, ela sempre significa o que você faz, tá bom? O que você faz com relação à profissão, né? Tá? Então, what do you do? What does she do? What do they do? Querem saber a profissão, tá bom? Vamos ver. Temos a letra A. She is a doctor ou she is a singer, tá? She is a doctor, ela é médica, ou she is a singer, ela é cantora. Qual é a resposta? Aqui, pessoal, eu respondi com o verbo to be, tá bom? Por quê, gente? Quando a gente tem essa pergunta, what does Anita do ou what do you do? Eu estou querendo saber sobre algo, sobre vocês mesmos. Quando a gente fala da gente mesmo, né, a gente usa o verbo to be. Então, I am Cristiane, I'm a teacher, I am nice, I am short, ok? Então, quando você quer falar de você, você vai usar o verbo to be. Por isso que aqui eu pergunto com does e respondo com to be. É essa a justificativa, certo? E o que são mesmo as WH words? Vejam comigo. Então, são pronomes interrogativos usados para fazer perguntas que respondemos com informações específicas.
Então, se eu pergunto, what time do you go to bed? Você tem que dizer, responder de forma específica. Eu não vou dizer, I go to bed, eu vou para a cama, eu durmo. Cadê a resposta? Então, eu preciso de uma resposta específica, tá bom? Então, I go to bed at 10 p.m., por exemplo. Eu preciso da informação ali específica, certo? E agora vamos verificar mais pronomes. Anotem aí. Vejam. Aqui. Eu tenho what, ok? Apareceram outros aí que não vimos durante a explicação, mas vale a pena conhecer, né? Vejam aí. What, já conhecem what, que quer dizer o que ou qual. Where. Onde, tá ali do lado tem a informação. Information, que é uma palavra cognata. Então, what se refere ao quê? Né? Object, ok? Vamos ver where. Onde, place, um lugar. Aqui, when é quando, tá? Mais um pronome aí para vocês anotarem, when, ok? When quer dizer quando, indica o quê? Qual a informação que ele passa? Então, data, hora, date, time. Why, tá? Why é um pronome interrogativo que significa por quê. Ele é bem interessante, tá? Porque na hora de responder, você vai responder com because, ok? Então, why quer dizer porque em perguntas. Lembra na língua portuguesa que nós temos os 4 porquês, né? Na língua inglesa são 2. Why, porque ele vai ser usado para perguntar. E responder, eu vou usar o because, não usa o why para a resposta. Temos o when mais uma vez, né? Também pode indicar time. Which quer dizer qual. Às vezes as pessoas se atrapalham, né? E com a questão do what e o which, porque eles têm o mesmo significado, mais ou menos, né? Então, a diferença entre eles é que quando eu tenho escolhas, eu uso o which. Se eu digo bem assim, qual você prefere, né? Aí, se tem escolhas, você vai usar o which. Se você pode escolher na sua resposta, você vai usar o which. E o how many, que nós vimos na aula, ele sempre indica quantidade. Quando eu perguntar how many, você vai responder com quantidade. What é o que? O qual, where. Sempre vai ser lugar, sempre. When sempre vai se referir à hora, a datas, tá bom? Why é reason, motivo, o porquê, né, de tal coisa. When, which é um objeto, né, tá? Quando você pode escolher. E o how many, ele tem essa característica aí de ser utilizado para quantity, quantidade, ok? Então hoje aprendemos a utilizar os pronomes interrogativos da língua inglesa, certo? Que são pronomes que são utilizados para que a gente possa fazer perguntas bem específicas. Aqui você não vai ter resposta como yes ou no, mas perguntas bem específicas, certo? Espero que vocês tenham compreendido e até mais. See ya!